Fala galera, tudo bem? Professor Lucas Jorge aqui falando e este é o nosso quinto episódio do nosso quadro Cuide do Seu Corpo para cumprir o seu propósito. Já aproveito e te faço um convite, se você ainda não assistiu o episódio número 1 e número 2, vá lá e assista, que é fundamental para que você compreenda e tenha mais clareza de todos os episódios que estarão vindo aí pela frente. E hoje nós vamos dar continuidade nos 4 pilares fundamentais para uma melhor saúde e qualidade de vida, e hoje nós vamos falar sobre exercício físico regular. Lembrando sempre, galera, que a nossa maior referência é a Bíblia. E lá em 1 Timóteo 4:8 diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Aqui, em nenhum momento, Paulo orienta Timóteo que o exercício físico não tem nenhum valor. Não é isso, e muitas pessoas interpretam dessa forma, né? Lendo esse texto como se o exercício não tivesse nenhum valor. Na verdade, não. Ele quis dizer que, Timóteo, ele quis explicar de uma forma simples e objetiva dessa forma. Timóteo, é importante também que você cuide do seu corpo, para que você tenha mais saúde e qualidade de vida. Mas, Timóteo, entenda uma coisa, o exercício espiritual, que é a piedade, ele é muito mais válido tanto para o momento presente, para a vida presente, quanto para a vida que está por vir. Então ele quis orientar Timóteo que é muito mais válido, na verdade é superior, a piedade, o amor, o exercício espiritual comparado ao exercício que é para um benefício exclusivamente para o cuidado do corpo, para uma melhor saúde do nosso corpo. A orientação de Paulo a Timóteo, olha que interessante, ela está trazendo uma relação, porque naquela época tinham pessoas que buscavam esse cuidado com o corpo, elas buscavam fazer exercício justamente porque eram influenciadas pela cultura greco-romana de culto ao corpo. Olha que interessante, elas buscavam, sim, já naquela época, elas buscavam treinar, ter um corpo mais musculoso, mais forte, para cultuar ao corpo. Talvez, eu acho que você possa se identificar muito com o que acontece aqui no Brasil hoje. Hoje isso é muito evidente. A cultura ao corpo, o Brasil é um país que tem esse costume, essa cultura de dar muita atenção, de dar muita relevância a esse corpo bonito, esculpido, né? É assim, aqui no Brasil, essa é uma cultura nossa. Então, olha que interessante. É como se mais ou menos Paulo estivesse dizendo assim para Timóteo: Timóteo, cuidado, isso é vaidade, todo esse cuidado, toda essa demonstração de um corpo bonito e perfeito. Cuidado, Timóteo, cuidado, que isso pode fazer com que você treine muito, se exercite muito pensando no seu corpo e esqueça do cuidado espiritual, do exercício espiritual. Veja que interessante isso, galera. Mas não significa que naquela época as pessoas não faziam exercício. Não, não é isso. As pessoas na época faziam muito exercício, diferente de hoje. Hoje a gente tem uma geração sedentária. Naquela época, olha que legal, as pessoas se deslocavam de uma cidade para outra a pé, elas faziam as próprias casas, elas confeccionavam as suas roupas, elas pescavam. Tudo isso demandava energia, tudo isso demandava força, tudo isso demandava condicionamento físico. E eu quero aproveitar também e dizer para vocês que não significa, então, que a gente vai ter que fazer hoje tudo a pé ou fazer tudo de bicicleta e não aproveitar em momento algum o que a modernidade nos traz de benefícios. Não, galera, não é isso, apesar de que você pode fazer escolhas como essa que vai te trazer benefícios para o corpo. E isso significa que eu e você, nós, não fomos feitos para ficarmos parados. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Por que você ainda não treina? É por falta de tempo? De dinheiro? Ou preguiça? Ou se você já treina, qual o seu real objetivo de estar treinando? É por estética? Diminuição do peso? Por dores? Reflita sobre isso. Um ponto que eu gostaria de destacar para vocês é relacionado a como Deus nos criou. E que sem a prática de exercícios nós vamos comprometer tanto o tônus quanto a nossa força muscular no longo prazo. E é inevitável que eu e você vamos envelhecer, isso é fato. Não tem como fugirmos disso. Porém, eu já coloquei como meta para a minha vida que eu quero chegar na melhor idade, após os 60 anos, fazendo as mesmas coisas ou até mais coisas do que eu faço hoje.
Por isso, independente da idade que você está, você tem que pensar que os cuidados que você tem com o seu corpo, pensando na prática regular de exercício, não vão te trazer um benefício somente para o momento presente, mas também para os dias posteriores que estarão por vir. E além disso, eu quero destacar outros benefícios da prática regular de exercício. Mas uma pergunta antes de começar. E se eu te dissesse que você vai ficar mais inteligente se você praticar exercício? Se você ainda não começou, iria querer começar agora? Ou você que já começou, iria continuar mudando um pouco um conceito e mudando um pouco o objetivo final da prática de exercício? Hein? Reflita comigo. Olha que legal, o exercício ele é muito benéfico para a saúde cerebral. Quando a gente pratica exercício, nós produzimos mais um produto que se chama lactato. Ele fica mais circulante na corrente sanguínea. Esse lactato ele é um subproduto da glicose. Quando esse lactato entra no cérebro, ele sinaliza a produção de irisina, que é um hormônio produzido nos músculos, que também sinaliza a produção de BDNF. E o BDNF, agora eu vou gastar com o inglês, que é Brain Derived Neurotrophic Factor. É uma proteína neurotrófica derivada do cérebro. Ela faz com que lá dentro do nosso cérebro tenha mais neovascularização e neurogênese. Neovascularização, produção de novos vasos sanguíneos, e neurogênese, produção de novos neurônios. Galera, isso significa que nós vamos ficar mais inteligentes. Sabe por quê? Porque lá no cérebro nós vamos ter uma maior quantidade de sinapses, nós vamos aumentar o nosso nível de concentração, de memória, de produção de ideias. Uau! O cérebro, pela prática regular de exercício, funciona melhor. Lucas, e como isso funciona na prática? Se você está praticando exercício físico, observe como que você raciocina, como que ficam os seus pensamentos, o seu nível de foco, de concentração após o exercício comparado a dias que você não treina. Observe isso e você vai ver na prática o quão grande é a influência do exercício sobre o nosso cérebro. Além disso, você vai ter um fortalecimento do sistema cardiovascular, ósseo e muscular. Você sabia também que quando você treina, é o seu maior esforço do dia? Sendo assim, você vai resistir a qualquer outro tipo de esforço durante o seu dia? Quando você treina, aumenta o seu gasto calórico diário. E isso permite fazer com que você não acumule tanta gordura corporal. O excesso de peso ou de gordura corporal, relacionado principalmente à obesidade, traz sérias consequências para o nosso corpo. Você pode desencadear doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, câncer. Também quando você treina, você aumenta a produção de leptina, que é o hormônio da saciedade, que vai te ajudar a controlar mais a sua fome. Ah, Lucas, mas eu não treino porque eu convivo diariamente com dor. Você sabia que quando a gente treina, o nosso corpo produz um hormônio que se chama endorfina. Ele é um analgésico natural. A gente acredita muito no seguinte conceito: a cura da dor pelo movimento. Vários relatos de alunos que chegaram para treinar com a gente, e a gente sempre orienta da seguinte forma: se você está com dor, somente se você não conseguir sair da cama, para você não vir treinar. Fora isso, venha, porque o relato dos nossos alunos você chega com dor, sai do treino com menos dor ou até sem dor. Olha que legal essa informação. E também destacar um ponto que é muito evidente para quem começa a praticar exercício e se mantém de forma regular, que é a melhora da qualidade do sono. Todas as pessoas que praticam exercício, elas têm, é fato, elas percebem na prática a melhora da qualidade do sono. E um último destaque que eu quero apresentar para vocês é uma maior produção de serotonina, um hormônio que está diretamente envolvido aí ao controle do estresse e da ansiedade. Nós vivemos uma geração ansiosa e estressada. Então todos esses benefícios você encontra quando pratica exercício físico regularmente. Então eu finalizo este episódio te fazendo um convite. Se você ainda não começou a prática regular de exercício, ou se você já começou, eu te incentivo, comece ou continue, porque o cuidado que nós temos que ter com esse corpo é uma responsabilidade dada por Deus para mim e para você. É nossa essa responsabilidade. Então cuide do seu corpo para cumprir o seu propósito.